E hoje vamos falar sobre não andar em círculos. Pare de andar em círculos. Então, por que andarmos em círculos? Porque algumas áreas da nossa vida simplesmente não andam. Quando a gente fala andar em círculos, é importante entender que nós não estamos falando de tudo. Mas existem áreas na nossa vida que parece, às vezes, para nós, e pode ser verdade, que elas não avançam. Então é sobre isso que quero falar nesta noite. Porque Jesus Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante não é só em uma área ou duas, mas é em todas. Amém? Em todas. Conquistar tudo o que Deus tem para nós. Conquistar liberdade em todas as áreas. Conquistar força em Deus e discernimento em Deus, para que possamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Então, quais são as áreas da sua vida que você está dando em círculos? Quais são as áreas da sua vida que você não avança? Quais são as áreas ainda da sua vida que estão impedidas? Você se esforça, você busca, mas você não vê acontecer. E muitas das vezes você ainda aponta o dedo para você mesmo, se leva ao tribunal e diz, deve ser eu, a culpa deve ser minha, Deus aqui não é, então sou eu. E aí você vai para o tribunal. Quando você mesmo não vai para esse tribunal, você leva outro. Eu não consigo, eu não avanço, eu estou andando em círculo por causa de fulano, ciclano, então são as circunstâncias. Ou sou eu, ou são as circunstâncias, ou é o diabo. Então, se não sou eu nem as circunstâncias, então eu aponto logo para o capeta e falo, a culpa é tua. Porque o diabo acaba levando, às vezes, culpa de muitas coisas que ele nem teve. Mas como a gente tem dificuldade de romper e de se responsabilizar em algumas áreas da nossa vida, essa é a verdade. Aí nós achamos um culpado, procuramos um culpado. Então vamos entender que não é por aí. Não é se apontando como culpado, não é culpando o outro e também não é espiritualizando tudo, que vamos deixar de andar em círculos e caminhar na vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Então nós vamos ver na história de Moisés, quais são as etapas na vida de Moisés, o que aprendemos com a vida deste grande conquistador, deste grande líder de Deus, que podemos aprender com ele sobre deixar de andar em círculos para começar a caminhar numa vida abundante com Deus. Etapas na vida de um líder, tem várias. Mas hoje nós vamos falar sobre 3 etapas na vida de um líder. E a primeira etapa, ou o primeiro ciclo na vida de um líder, de um conquistador, de um filho e de uma filha de Deus, a primeira etapa que nós vamos ver é da solidão. Como ela nos afeta. Quais são os desdobramentos da solidão na minha vida? Quais são os efeitos da solidão na minha vida? Por que eu posso me tornar ou me torno uma pessoa solitária? Vamos entender ainda, dentro dessas 3 etapas que vamos hoje entender melhor, que a primeira etapa se chama solidão. Solidão é eu que provoco. Solidão, quando estou vivendo isso, eu falo sobre Deus. Pessoas solitárias falam sobre Deus. Falam sobre o que Deus já fez. E falam sobre o que Deus pode fazer. Veja que pessoas solitárias vão se referir a Deus como um Deus que já fez e como um Deus que fará. Há exemplo de Marta e Maria, quando se sentiram muito sozinhas, se sentiram abandonadas por Jesus, quando mandaram chamar Jesus e Jesus não foi, e o irmão delas morreu. Se sentiram naquele momento muito solitárias com aquela morte. Então, de repente, Jesus Cristo decide vir. E quando ele chega, Maria procura ele e diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse assim para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E ela disse assim, eu sei,
na ressurreição, lá no fim dos tempos. Primeiro é se o Senhor não estivesse aqui. Ele não teria morrido. Então é um Deus do passado, se o Senhor não estivesse. Se o Senhor estivesse aqui lá antes. E aí Jesus falou, mas eu estou aqui agora. Seu irmão não vai, seu irmão vai ressuscitar. Ela falou, sei, lá na frente. E Jesus explica para ela, eu não sou um Deus do passado. Eu não sou um Deus que era. Eu não sou um Deus que serei. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou ressuscitar Lázaro agora. Amém? Então a solidão, ela vai fazer isso com a gente. A viver esses momentos de falar sobre Deus, inclusive com Deus. Porque Maria estava falando com quem? Com Deus. E falando com Deus, falava sobre Deus. O Senhor poderia fazer. O Senhor fará. Mas agora, na minha vida, agora que eu preciso já, o Senhor não vai fazer nada. Sintoma de solitário. Sintoma de solidão. Solidão também pode ser vivida com muita gente. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, quando pediu a herança do seu pai para gastar de forma dissoluta e irresponsável, ele sai pelo mundo, que é um símbolo do Egito que está ali, dessa primeira etapa, Egito é mundo, e ele sai pelo mundo e ele sai gastando todo o seu dinheiro. Quando ele está gastando todo aquele dinheiro, ele não está vivendo a solitude, ele está vivendo a solidão. Embora estivesse cercado de gente, vivia a solidão. Nós podemos estar cercados de gente, perto da nossa família, dentro da igreja. No trabalho, um monte de gente dependendo de nós, pedindo coisas a nós e nós dando ordens. Ainda que vivamos isso, podemos viver tudo isso como pessoas solitárias. Porque aquele menino, quando estava gastando todo aquele dinheiro, ele não tinha ninguém com ele de verdade. Ele vivia a solidão. Mas aquele menino, quando vivia a solidão, ele estava usando aquele dinheiro e o que ele estava construindo com aquele dinheiro? O chiqueiro. Aquele jovem, com aquelas atitudes de uma vida solitária, foi construindo o seu próprio chiqueiro. E depois ele entrou dentro dele. E quando o homem entra dentro do seu próprio chiqueiro, o que acontece com o homem? Cai em si. Porque a Bíblia diz que quando ele entrou dentro do chiqueiro, caindo em si, começou a viver a solitude. Parou de falar sobre o Pai e começou a falar com o Pai. O que é solitude? Solitude é deixar de falar sobre Deus e começar a falar com Deus. Da solidão à solitude, pode ter muitos anos. Da solidão à solitude, podemos passar por muitos obstáculos. Mas quando a solidão nos leva à solitude, então há uma saída. Quando a solidão nos leva à solitude, na solitude, começamos a conversar com o Pai. Na solitude, fazemos orações ao Pai que nunca fizemos na solidão. Na solitude, olhos secos ficam úmidos. Na solitude, corações congelados e duros ficam corações acesos, cheios do Espírito Santo. Na solitude, toda a desesperança vai embora. Porque na solitude nós olhamos para Deus, clamamos a Deus, buscamos a Deus e Deus nos responde. Mas muitas vezes é necessário na nossa vida que passemos por um momento de solidão, para que cheguemos a um momento de solitude. Mas Deus não quer solidão para ninguém. Ele disse, não é bom que o homem viva só, no sentido de solitário. Então, na solidão, falamos sobre Deus. Na solitude, falamos com Deus. Mas depois da solitude ou durante a solitude, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Nós vamos ficando íntimos de Deus. Vamos ver isso hoje. E quando ficamos íntimos de Deus, cheios de Deus, nós não falamos mais sobre Deus. Nós passamos a falar com Deus. E depois Deus fala através de nós. Amém?
Aí chega a época da unção, do poder e da glória de Deus na nossa vida. É quando Deus nos usa para falar. E eu creio que a maior vitória de todos nós, a maior conquista, não é falar sobre Deus, mas é falar com Deus, para que Deus fale através de nós, com todas as pessoas que Ele quiser. Amém? Chegar na unção, no poder e na glória, e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Solidão é provocada pelo espírito do homem. Meus irmãos, nós vivemos um tempo que não sabemos mais ficar sozinhos. Se ficarmos sozinhos, ficamos ansiosos, preocupados, nervosos. Alguma coisa não está certa. Se a gente fica sozinho, muita gente quando está sozinho, eu já percebi isso. Percebi isso até em mim e estou mudando esse hábito de quando nós estamos sozinhos. O que fazemos? Para tirar aquela solidão ou solitude até, que é positiva, que é coisa boa, de nós, o que é que nós pegamos na mão para ficar fuçando? O celular, maldito celular nessas horas. Porque eu estou fazendo um jejum disso. Comecei um jejum disso um tempo atrás, aí um propósito meu. Porque quando eu ficava sozinho, quando eu não tinha celular, eu tinha solitude. Porque eu começava a falar com Deus sobre algumas coisas. Mas depois do celular, quando eu ficava sozinho, tipo, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Face. Deixa eu dar uma olhada no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha nos meus e-mails. Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui nesse outro negócio. E aí você fica fuçando naquilo. E você não ficou sozinho, você não teve solitude, você não usou isso para falar com Deus, você não falou com Deus sobre sua vida, sobre sua história, sobre seus sonhos, sobre suas expectativas, sobre o que Deus pode fazer. E aí você ficou solitário. Tantos meios de comunicação que nada comunicam. Tantos meios de comunicação que são puro entretenimento para nos levar para um lugar de solidão ao invés de um lugar de solitude. Eu quero desafiar você até o final dessa série a fazer um jejum do seu celular como entretenimento. Telefone se transformando novamente em telefone. Amém? Desafiador. Porque telefone faz tudo hoje. Tudo. Cuidado com isso. Pode roubar de você a solitude. Então, nós vamos trabalhar hoje numa perspectiva da solidão, homem buscando um caminho solitário na perspectiva da frustração. A solidão pode vir por muitas coisas. Pode vir por uma morte, por um abandono, por uma injustiça, por um abuso, por uma ferida, por uma dor, por uma perda, por uma desilusão. Pode vir por N fatores. Mas hoje nós vamos ver a solidão provocada pelas expectativas que você tinha, que foram frustradas. E nós vamos ver isso na vida de Moisés, rapidamente, só para ilustrar, na vida de Elias e na vida de Jonas. Para você entender que quando as nossas expectativas são frustradas, nós fugimos e fugimos para o lugar errado. Então veja só, expectativas de Moisés foram frustradas. O que esse texto nos mostra? Nos mostra que Moisés agora já é um homem. Um homem de quantos anos? Um homem de 40 anos. Moisés entendia que era chamado por Deus e era. Moisés entendia que o povo hebreu era o seu povo e de fato era. Moisés entendia que tinha uma missão a ser cumprida, porque desde o seu nascimento ele já foi comissionado por Deus para libertar aquele povo todo. Então podemos concordar aqui, meus irmãos, que Moisés tinha uma expectativa. E Moisés então, vivendo no mundo, na primeira fase, no Egito. Egito é mundo, mundo é lugar de solidão. Vivendo no mundo, mesmo vocacionado, mesmo sendo separado por Deus, mesmo sendo um homem que Deus estava com ele não estava com Deus, porque ele estava na solidão. Na solidão,
tomamos as atitudes erradas. Moisés decide agora que vai libertar o povo. E o que Moisés faz? O que o texto diz? Diz que Moisés começou a ver, olhou e viu lá que um egípcio feriu um hebreu. E agora ele falou assim, eu vou fazer a justiça, eu vou resolver esse negócio. Então quando ele entra para resolver, ele vai e mata o egípcio. E o texto diz que quando ele mata o egípcio, ele percebe o erro que fez. E ele faz como muitos de nós fazemos quando erramos. Olhamos para um lado e olhamos para o outro para ver se não tem ninguém olhando, porque sabe que fez errado. E aí pegou, e o que ele fez com o egípcio? Enterrou e escondeu. Pecou e escondeu. Errou e olhou se não tinha ninguém vendo e escondeu. Uma atitude de solidão. A morte estava dentro de Moisés e não a vida. E quando Moisés faz isso, agora ele não é mais nem libertador, agora ele é um assassino que está sendo procurado por um crime de assassinato pelo próprio faraó, que se o encontrar irá matá-lo. E diante dessa atitude de Moisés, tomada na solidão, o que é que Moisés tem que fazer? Foge. Moisés foge. E fugindo Moisés, ele vai caminhar para o próximo ciclo da sua vida de 40 anos de solitude. E aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre os 40 anos de solitude de Moisés. Então podemos entender também que as expectativas foram frustradas na vida de Elias. Por que Elias fugiu? Por que é que nós fugimos, meus irmãos? Fugimos porque as coisas não saíram da forma que nós imaginávamos que nós queríamos. Fugimos. Fugimos porque daí fazemos o que achamos que deveríamos fazer, e quando a resposta que esperávamos não vem, o que acontece em seguida? Frustração. Elias ficou 3 anos e meio em solitude. E por causa dos 3 anos e meio que Elias ficou na solitude, ele chega diante de Acabe e acaba com Acabe. Não podia perder o trocadilho. E aí ele mata 450 profetas, mais 400 profetas, 850 profetas, fogo cai do céu, consome todo o sacrifício, todo Israel está vendo quem é ali. Elias é o grande profeta de Deus. O que Elias estava esperando que acontecesse logo em seguida? Que Jezabel e Acabe se ajoelhassem e começassem a falar que Deus é o Senhor. Meus irmãos, isso aconteceu? Não. O que aconteceu é que Jezabel mandou dizer para Elias, Elias, que eu seja castigada com muito rigor, se amanhã eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Então ali as expectativas de Elias foram frustradas. Para onde é que Elias foi? Fugiu para o deserto. O que Elias queria? Morrer. A morte entrou dentro de Elias quando ele viveu ou decidiu viver a solidão. A morte estava dentro de Moisés porque ele decidiu viver a solidão. A morte entra dentro dos solitários. Também entrou dentro da vida de Jonas. Jonas queria, por acaso, que os ninivitas fossem salvos? Não, meus irmãos, Jonas odiava os ninivitas. Jonas queria que todos eles morressem. E aí Deus escolhe quem para ser o profeta, para anunciar aos ninivitas as boas novas de Deus? Deus escolhe Jonas. Só que Jonas não quer. E o que Jonas faz quando as expectativas dele são frustradas? Ele foge. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre arruma para nós um tempo de solitude. Ainda que seja dentro da barriga do peixe, tem solitude na nossa vida. Porque é lá, cheirando o fígado de peixe, que o Jonas faz a oração mais linda a Deus. É na solitude. Mas na solidão, Jonas foge. E Jonas diz aqui no texto, melhor para mim é morrer do que viver. Jonas pede a morte. A morte estava também dentro de Jonas. E assim, meus irmãos, isso é um padrão.
Todas as pessoas que ficam vivendo a solidão, a morte entra dentro delas. E se elas não forem para a solitude, morrerão. Então essa é a primeira etapa na vida de um líder. O mundo, a carne e o diabo podem devastar o meu interior. É na solidão, meus irmãos, que os nossos sonhos são frustrados. É na solidão que os nossos relacionamentos definham, ficam superficiais e acabam. É na solidão que a fé, a esperança e o amor morrem. A solidão pode destruir completamente sua vida. Por isso Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Nós devemos sair da solidão se estivermos vivendo isso. E devemos caminhar rumo à solitude. Porque nós vamos ver que na solitude, nós falamos com Deus. E Deus fala conosco. Amém? Então vejamos a solitude. Solitude é um estado de privacidade de uma pessoa. A pessoa escolhe esse estado de privacidade ou a pessoa pode ser levada a esse estado de privacidade. Solitude é um isolamento que eu quero ter. É um tempo de reflexão, um tempo de busca de sentido e de significado para a minha existência. É um tempo onde eu me aparto das coisas que estão à minha volta e me aproximo de Deus. Solitude tem a ver com o secreto, por exemplo, quando você deixa todas as suas coisas e vai orar a Deus no secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora a Deus que te vê no secreto. E o Deus que te vê no secreto, Ele te honrará em público, te exaltará em público, porque você escolheu a solitude. Então a solitude pode vir por livre e espontânea vontade e por livre e espontânea pressão. Por exemplo, a solitude pode vir do Espírito Santo? Ah, pode. Quando Jesus Cristo foi batizado, quem levou Jesus Cristo ao deserto para ficar 40 dias? O Espírito Santo. Quem levou Jesus à solitude? O próprio Espírito Santo levou Jesus Cristo à solitude. E por que é que Jesus Cristo foi levado à solitude? Porque ele ia ficar cara a cara com o diabo. Se você vai ficar cara a cara com o diabo, vá primeiro para o secreto, para a solitude, conversar com Deus. E depois desse tempo o diabo pode vir, porque ele será com certeza derrotado. Mas não vai enfrentar o diabo na solidão. Porque se você for enfrentar o diabo na solidão, você será derrotado. A solitude é uma arma poderosa de Deus para o crente, conquistar. Conquistas nascem no tempo de solitude. Derrotas nascem no tempo de solidão. O diabo isola para matar. Ele vai isolando, ele vai calando as vozes. Talvez você tenha muitas vozes boas perto de você que o diabo já foi calando. Ele fecha uma boca aqui, fecha uma outra boca lá, fecha um outro conselheiro aqui, vai te isolando. E te isolando só ele fala, mas ele te engana. E ele te leva para um abismo. Se você está entendendo que Satanás está te isolando, reate rapidamente relacionamentos saudáveis na sua vida. Deixe de novo o profeta falar, a boca de Deus falar com você. Porque se você não deixar, se eu não deixar, morrerei. É melhor, meus irmãos, ouvirmos mais e falarmos menos. É melhor não escolher os profetas, mas deixar Deus usar quem Ele quiser para nos advertir, para nos encorajar, para orar por nós. Amém? Então, solitude é querer estar só. Solitude abre os olhos espirituais. Interessante que Moisés, quando estava em solidão, não enxergava nada. Nada. Espiritualmente, Moisés estava enxergando nada. Mas quando Moisés vai e fica 40 anos no deserto, meus irmãos, Moisés começa a enxergar. Veja que é o segundo tempo, é o tempo da solitude.
Deus abre os olhos de Moisés. Moisés vê Deus. Moisés vê o milagre, a sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés teve uma grande visão. Nós só teremos grande visão, nós só engravidaremos da visão de Deus na solitude. Naquele tempo onde ficamos passando, conversando, orando na presença do Pai. E é na presença do Pai que a revelação vem. É na presença do Pai que a resposta chega. É na presença do Pai que os nossos olhos são abertos. Você não está enxergando nada. Você não sabe de nada e nem eu. Mas quando nós nos aproximamos do Pai, o Pai abre os nossos olhos. E aquilo que a gente não estava vendo, começamos a ver. E tendo grande visão, agora não somos mais cegos. Porque na solidão, o texto diz, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Mas na solitude, há uma grande visão. Amém? Se você quer ter olhos espirituais abertos e receber visão de Deus para conquistar, então vá para a solitude. Porque não existe outro caminho, meu irmão, minha irmã. O caminho é esse. É fechar a porta do seu quarto. É orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. É dizer a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. E começar a chorar na presença de Deus, quebrantado, arrependido, confessando os pecados, cientes que estamos na presença de um Deus santo, justo, bom, fiel e verdadeiro, cientes de que Ele tem todo o domínio, poder, governo e autoridade, ciente de que Ele é a nossa rocha, escudo, força e refúgio, ciente de que Ele é o nosso Pai, amigo, pastor, fiel. Quando nos dobramos diante desse Deus, com certeza, Ele abre os nossos olhos. Ele vai abrir os seus olhos. O que você não está enxergando, Deus vai te mostrar. Se você está andando em círculos, é porque você não está vendo. Mas quando Deus abrir os seus olhos, nunca mais você vai andar em círculos. Mas como a Bíblia diz, andará nas veredas, nas retas, nos retos caminhos do Senhor, nas veredas de justiça do nosso Deus. Amém? Uma grande visão vem pela solitude. Segundo, Deus abre os ouvidos de Moisés. Na solidão, Moisés nunca, nem uma vez, tinha ouvido a voz de Deus. Mas Moisés passa a ouvir a voz de Deus na solitude. Pastor, como eu gostaria de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus bradou da sarça, Moisés, Moisés. E Moisés ouviu. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus já tinha chamado o nome de Moisés antes. Mas Moisés não ouviu. Deus tem chamado o seu nome. Deus te conhece, Deus sabe a sua história, Ele te ama. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele quer que você avance, conquiste, prevaleça, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, mas tudo é possível naquele que nos fortalece, o Senhor Jesus. Por isso Jesus quer abrir os seus ouvidos para que você ouça a sua voz, porque Ele tem chamado o seu nome. Mas como ouviremos se não pararmos? Como ouviremos a voz de Deus se não calarmos todas as outras vozes que estão ao nosso redor? Como iremos discernir a voz do Altíssimo e do Eterno se não fizermos calar a voz do nosso próprio coração? A voz do mundo e a voz do diabo precisam ser imediatamente caladas, para que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida na nossa mente e coração, e aí sejamos guiados, nós todos, em toda a verdade para a glória de Deus. Amém? Deus quer abrir os seus ouvidos. Precisamos dar ouvidos a Deus. A Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem palavra que está procedendo hoje ainda, da boca de Deus para a sua vida.
É isso que te alimenta, é isso que te sustenta, é isso que te dá resposta, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes faz tudo o que apraz a Ele e prospera em tudo que foi enviada. A palavra de Deus. Você precisa ouvi-la, discerni-la e obedecê-la. Dar ouvidos é obedecer. Se você obedecer a palavra de Deus, você irá conquistar tudo o que Deus tem para a sua vida. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Até porque, meus irmãos, até porque tem muito profeta dando profetada balela. Tem muita pregação que não vale nada, é palha pura. Desses sem vergonhas que estão aí pregando que Deus vai fazer tudo para você, que Deus vai te dar tudo se você dizimar, se você ofertar. Tudo mentira. Tudo mentira. Isso é coisa de falso profeta sem vergonha, que quer templo lotado, manipulando o povo para tirar dinheiro do povo, um bando de safado. Mas eles se entenderão com Deus. Eles um dia estarão diante do tribunal de Deus. E aí, meus irmãos, é que eu quero ver. Porque eu estou dizendo para você a verdade. Quer ouvir a voz de Deus? Confesse seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Chore diante de Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça a Deus. E Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua cabeça. Creia nisso. Essa é a verdade, esse é o Evangelho. Agora, esse bando de papo furado que está por aí, meus irmãos, dá ânsia de vômito. Dá ânsia de vômito. Leva o nosso óleo ungido e unge lá. Leva o sabonete ungido. Meu, que sabonete ungido, meu irmão? Nem para banho serve, você sai cheio de óleo, coçando. Não tem. Leva a rosa ungida, que rosa ungida? Leva essa água aqui, que você beber essa água aqui, entendeu? Leva o lencinho do pastor, põe na porta do banco que o seu débito vai sumir. Isso é coisa de ladrão sem vergonha. Está devendo, tem que pagar. Não é? Então dê ouvidos a Deus. Amém? Dê ouvidos a Deus. Então solitude traz a presença manifesta. O que é a presença manifesta? É a presença do próprio Deus. Quando nós vamos para o secreto, nós temos algo que ninguém tem, só nós. É aquela presença de Deus lá no nosso quarto. Você já sentiu isso? Você lembra da sensação? Quando você está orando, chorando, clamando, de repente, parece que não está acontecendo nada. De repente, chega a presença de Deus. E você sente, você já começa a se encolher. E ela entra dentro de você. E você percebe rapidamente, Ele está aqui. É na solitude que a presença de Deus vem. E por isso ele diz a Moisés, Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Quando Deus chega, o pó precisa entrar em contato com o pó. A Bíblia diz, lembra-te que somos pó. Deus manda tirar o calçado para você lembrar de onde você veio. Você é aquilo ali. Você é pó. O pó tem que entrar em contato com o pó na presença de Deus. Na presença de Deus não é lugar de a gente empinar queixo. Outra bobagem que existe é começar a dizer para Deus, eu determino isso, eu determino aquilo. Meus irmãos, nós não determinamos nada, não. Quem determina é Deus. Quem obedece somos nós. Você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu determino que eu sou pó. Eu determino que sou como a neblina. Eu determino que não sei se vou passar de hoje. Eu determino que não determino nada. Determine isso. E talvez Deus diga assim, olha, que boa oração ele está fazendo. Talvez eu determine alguma coisa boa na vida dele. Somos pó. É isso que eu ia dizer agora.
Solitude traz revelação. O que é que Deus disse para Moisés? Eu sou Moisés. Eu sou Moisés. E Deus diz mais para Moisés: Moisés, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo, Moisés. E sabe de uma coisa? Eu escolhi você. Eu escolhi você, Moisés, para ir libertar o meu povo. Eu escolhi você, Moisés, que vivia em solidão no Egito, para voltar no Egito em solitude comigo. Eu escolhi você, Moisés, que matou um homem com as suas forças, mas eu vou usar você, Moisés, para matar um exército inteiro junto comigo. Sabe por quê, Moisés? Porque eu sou. Sabe por quê, Moisés? Porque todo o domínio, o governo e a autoridade são meus. Sabe por quê, Moisés? Porque eu vou mostrar para o faraó e para todos aqueles demônios que estão lá cultuados que eu prevaleço sobre todos eles e eu vou humilhar o Egito. E Moisés, eu vou usar você. Deus quer usar a sua vida para conquistar grandes coisas para Ele. Deus quer usar a nossa vida para conquistar grandes coisas para Ele. Mas Ele não poderá fazê-lo se não formos à solitude com Ele. Por isso que o diabo, o mundo, se esforça tanto para tirar o nosso secreto. Porque o diabo sabe que a nossa vitória começa lá. Por isso, se você quer vencer na vida, separe um bom tempo para estar presente diante do autor da vida. Se você quer conquistar, separe um bom tempo para conversar com o maior conquistador de todos, Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer vencer o diabo, separe um tempo para conversar com aquele que já o venceu. Amém? Solitude traz revelação. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e eles lhes mostrará a sua aliança. Solitude leva à intimidade. Aqui eu fiz uma ponte para o apóstolo Paulo, porque eu achei tão linda essa passagem, que eu quis dividir com os irmãos. Porque o Hernandes Dias Lopes explica que Atos 20 a 22, do versículo 20 por versículo 22, o Hernandes Dias Lopes diz que tem 3 anos entre um versículo e outro ali. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E a explicação é a seguinte. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Isso é o apóstolo Paulo, pregando a Cristo. Paulo, quando ainda está na solidão, prega a Cristo, embora tenha vivido um tempo de solitude pequeno. Mas quando Paulo passa 3 anos no deserto da Arábia, a Bíblia diz que agora ele prega provando que Jesus Cristo é o Senhor. Uma coisa é você falar sobre Deus, outra coisa é você falar com Deus. Uma coisa é você pregar de Jesus, outra coisa é você provar que Ele é Jesus. Para provar que Ele é Jesus, você tem que fazer como aquela mulher que veio aqui hoje e disse assim, Jesus me curou de um nódulo aqui, ó. Eu tenho uma experiência real com Jesus. Eu provo para você que Ele é Jesus, porque Ele fez um monte de coisas na minha vida. Senta que eu vou te contar. Entre uma coisa e outra houveram 3 anos. Jesus é tão bom que Ele dedicou ao apóstolo Paulo os mesmos 3 anos que dedicou a todos os apóstolos. E no deserto da Arábia, o apóstolo Paulo releu todas as Escrituras e encontrou Jesus Cristo nela, do início até o final. Então ele volta e prova que Jesus Cristo é o Senhor. E é interessante que o texto que está embaixo diz que o apóstolo Paulo não consultou nem a carne, nem o sangue, mas foi o Espírito Santo que o ensinou todas as coisas. É na solitude que o Espírito Santo nos ensina. Então esse texto é maravilhoso. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes eram de mim apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, é que ele prega o versículo 22. Fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E depois o Pedro vai dizer, difícil é entender esse apóstolo Paulo, ele é muito profundo. Solitude.
Solitude na vida de Jesus Cristo. Então, para encerrar a solitude e para te estimular, antes de iniciar o seu ministério, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, antes de iniciar o ministério, solitude. Antes de tomar decisões importantes, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de escolher os apóstolos, o que Jesus fez? Solitude. 12 horas orando. 12 horas orando. 1 hora para cada um. E depois de 12 horas de oração, Jesus chama os seus apóstolos. E é Jesus. Estamos falando de Jesus. Solitude. Depois da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali para um lugar deserto à parte. Quando o seu primo e grande amigo morre, Jesus se aparta um pouco. Jesus nos ensina que precisamos viver os nossos lutos. Na solitude com Deus resolvê-los. Depois da multiplicação dos pães, o que aconteceu com Jesus? Um grande bope. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar e à parte estava só. Por quê? Porque teve uma grande vitória. Jesus não comete o erro de Elias. Elias criou uma expectativa e foi frustrado. Logo após uma grande vitória, meus irmãos, precisamos voltar para a solitude. Crente não pode ficar no pódio falando assim, é nós, é nós, é nós. Não. O diabo vai te acertar. Foi para o pódio, fala assim, é ele, desce. É sério, é sério, é sério, gente. Se você ficar comemorando vitória, o dia, ele está doidinho para ferrar com a sua vida, ele vai acabar com você. Então você faz assim, é ele, vup, de joelho. Aí o diabo erra toda, você já está de joelho, Jesus está em pé, ele não consegue acertar Jesus. Você fala assim, agora sim, é nós, eu e Jesus. Amém? Então não aceite, cuidado com o ibope. E para encerrar, unção, poder e glória, que era só o que você, afinal de contas, queria ouvir. Cheguei. Ele está conosco. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando a vez de tirar do povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Então, Moisés está ali. Como que eu vou conquistar, Senhor? Como que eu vou conquistar, Senhor? Moisés estava olhando para quem? Moisés estava olhando para ele. Meus irmãos, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, e você olhar para você, você não vai fazer. Se Deus me mandar fazer alguma coisa e eu olhar para mim, meus irmãos, eu não vou fazer. Mas se Deus me mandar fazer alguma coisa e eu olhar para Deus, eu vou falar assim, sim, Senhor. Porque não há impossíveis para o Senhor, a Bíblia diz que não há nada que seja demasiadamente difícil ao Senhor. A Bíblia diz que não há impossíveis ao Senhor. A Bíblia ensina que Ele tudo pode. E se Ele está dizendo para você fazer, ora, faça. Ele está dizendo, eu serei contigo. Mas Ele só diz isso depois desse tempo que você passou com Ele. Mas Faraó faz a mesma pergunta. Só que Moisés faz essa pergunta com temor. Faraó faz a mesma pergunta com ironia. Quem é esse Senhor? E Deus responde para ele, com todos os sinais e maravilhas que fez no Egito. No final de tudo, Faraó teve uma boa resposta de Deus sobre quem ele é. Então é melhor sermos como Moisés. Mas melhor ainda é falarmos assim, sim, Senhor, eis-me aqui, sei que o Senhor vai fazer. E aí vai pela fé. Deus é contigo, amém? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, ainda dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, o que é eu sou? Eu sou é o eterno. Eu sou é o absoluto. Eu sou é o imutável.
Eu sou é o Todo-Poderoso. Eu sou é um jeito de Deus dizer que não tem nada que Ele não possa fazer, que Ele não seja. Tudo está nele, tudo emana dele. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele está dizendo, eu estou te enviando. Amém. Unção e poder, o inimigo foge. Vem agora, pois eu te enviei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos do Israel do Egito. Agora veja, entre Êxodo 3 e Êxodo 14. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Nessa história toda, meus irmãos, quem é que começou fugindo? Moisés. Mas quem é que termina fugindo? O inimigo. Se você andar com Deus, você não foge. O inimigo foge. Se você andar com Deus, a situação impossível se torna possível, porque não há impossíveis para Deus. Se você decidir fazer isso que você está ouvindo hoje, você vai colher na sua vida muita coisa boa. Se você decidir fazer o que está sendo pregado hoje, Deus vai te dar visão, audição, unção, para que você o glorifique. Unção e poder, só o inimigo morre, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Todos, meus irmãos, eu gostei dessa parte, nenhum deles ficou. Quando Deus mata tudo. Quando Deus parte para cima do inimigo, não sobra nada. Quando Deus se levanta, meus irmãos, o inferno inteiro se ajoelha, porque eles sabem quem Deus é, eles sabem o que Ele pode fazer. O inferno sabe que Deus te ama, o inferno sabe que você é filho e filha separado por Deus, o inferno sabe que Deus tem um plano que Ele quer executar através de você. O inferno sabe de tudo isso e o inferno vai tentar impedir. Mas se você for para a presença de Deus, Deus se levanta em seu favor e nenhum dos seus inimigos ficará em pé. Todos serão derrotados, nenhum fica. Ele é Senhor. Mas agora sim diz o Senhor que criou Jacó e que formou Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passardes pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Separei esse versículo para você ler. Deus te ama assim. Ele é tudo isso na sua vida. A glória pertence a Deus. Tudo isso, meus irmãos. Vamos conquistar. Conquistamos. Pastor, conquistei. Toda a glória a Deus. Toda a glória a Deus. Quem não dá glória a Deus, morre comido por bichos. Tem que dar glória a Deus. Nunca esqueça. A glória dele. Ele não divide sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Ainda diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos. Como um pavio se apagaram. Foi isso que Deus fez com o inimigo de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, o convite sobretudo, hoje, não é para que você saia daqui, pastor, entendi tudo, unção, poder e glória, unção, poder e glória. Não. Solitude.
meus irmãos, solitude. Se você sair daqui essa noite entendendo que solitude vai levar você às alturas de Deus, você entendeu a mensagem. Se você sair daqui hoje decidida a aumentar o seu tempo de oração em casa, para ver a Deus, para ouvir a Deus, para que Deus se revele a você, e para que Deus diga para você os planos dele e diga assim: vou te usar. Você vai ser o meu instrumento. O meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Você é meu filho. E eu vou te ensinar. E fazer jejum também. O Marcelo acabou de piorar a tarefa que eu estava dando. Tá bom? Então, se você quer isso, isso é muito sério. Eu quero que você saia daqui com um compromisso, então. Não é simplesmente hoje vir no altar, fazer uma oração e falar assim: pastor, que bênção. Não, não é isso hoje. Não é isso nunca, muito menos hoje. Hoje é um dia de você dizer: Deus, eu estou decidindo hoje a aumentar o meu tempo na sua presença. E se eu não tenho, eu estou decidindo hoje que terei. Eu quero te dar o melhor tempo que eu tiver. Eu dou, meus irmãos, a primeira hora do meu dia. Quando eu acordo, eu dou a primeira hora do meu dia a Deus. A primeira, a segunda, mas o que eu quero dizer é logo no início. Sabe por quê? Se não orarmos logo no início do dia, corremos o risco de não orarmos em nenhum outro horário do dia. É bem real isso. Então tente dar o seu primeiro momento a Deus. E aí nesse tempo, realmente se derrame diante de Deus. Queria que você começasse sua solitude aqui hoje. E continuasse depois na sua casa. Porque eu sei que você voltará aqui para dar testemunhos do sobrenatural de Deus na sua vida, das conquistas de Deus na sua vida, porque Deus é fiel para fazer cumprir sua palavra. Amém, meus irmãos? Todas essas áreas que você está andando em círculos se tornarão uma linha reta diante de você, através da presença de Deus e da luz de Deus. Se você quer fazer essa oração a Deus, falando com Ele: Senhor, vou iniciar um tempo de solitude. Senhor, também quero pedir perdão pelos meus pecados e por não ter ainda esse tempo na minha vida. E quero que o Senhor fale comigo, quero ver o Senhor, ouvir a sua voz e ser comissionado. Porque eu sei que o Senhor tem mais. Então deixe o seu lugar. Venha até o altar e inicie um tempo de solitude com Deus. Amém? Você pode fazer isso agora. O altar é teu. É Deus e você. Eu não vou direcionar essa oração, é uma oração sua com Deus. Solitude, é você e Deus. Se você já tem um tempo de solitude, glória a Deus. Mas talvez Deus queira que você dê um pouco mais, um pouquinho mais de tempo para Ele. Às vezes, meus irmãos, vamos na presença de Deus, falamos, mas não ficamos o tempo ali para ouvir também Deus falar com a gente. Deus fala. Deus fala. Então comece a falar com Deus. Fala: Senhor, tira a solidão da minha vida nessas áreas. Às vezes, meus irmãos, temos áreas que nós decidimos também que nós vamos resolver e não entregamos para Deus. Por isso andamos em círculo nelas também. O momento de solitude também é um momento de intercessão. Então, se você tem gente na sua casa que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, mas você diz: pastor, eu vou orar por ela agora, por essa pessoa. Isso se faz em solitude. Se você tem algum motivo de oração, você pode se ajoelhar na sua cadeira mesmo e dizer: Deus, eu tenho alguns motivos sim, que eu quero colocar hoje diante do Senhor. Quero sair do culto, mas eu quero fazer conhecer ao Senhor, ser conhecido ao Senhor esses motivos. E eu vou continuar lutando com eles, brigando por esses motivos na tua presença. E sei que o Senhor vai me responder. Então ore agora diante do Senhor. Fale com o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo falar com você em nome de Jesus. Eu vou te dar um tempo para isso.
Senhor nosso Deus, nós nos dobramos diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor, que temos dado tanta importância a tantas coisas que não têm importância nenhuma. Senhor Jesus, nós sabemos que se o Senhor falasse conosco que iríamos morrer amanhã, nossa oração seria diferente. Nos ajude a orar assim, Senhor. Não nos deixe pensar que somos donos da nossa vida, porque não somos. Temos tantos planos, queremos conquistar tantas coisas, mas podemos não passar de hoje. Por isso, Senhor, nós queremos fazer uma oração como alguém que vai morrer, uma oração de como alguém que não continua. Senhor, nós oramos ao Senhor pedindo misericórdia ao Senhor. Reconhecemos que somos pó, pecadores, carnais, mentirosos, orgulhosos, arrogantes. Reconhecemos, Senhor, que somos altivos. Reconhecemos isso. Reconhecemos que emprestamos os nossos olhos à pornografia. Emprestamos os nossos olhos a tanta imundícia, a tanta sujeira. E ainda queremos com os mesmos olhos te ver. Purifica, Senhor, os nossos olhos, porque queremos te ver. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, mas emprestamos o nosso ouvido para tanta gente que fala tanta bobagem. Emprestamos o nosso ouvido para novelas, filmes e seriados que te ironizam, que gospem no teu rosto, que caçoam do Senhor. Emprestamos os nossos ouvidos a tantas injustiças e balançamos a nossa cabeça muitas vezes concordando porque nos é conveniente. E com esses ouvidos é que queremos ouvir a tua voz. Senhor, purifique os nossos ouvidos. Senhor, nós emprestamos o nosso corpo a tantas coisas que não deveríamos, porque o nosso corpo é santuário, é casa de Deus, é morada do Pai. Mas às vezes emprestamos e usamos o nosso corpo como instrumento de lascívia para manipular pessoas. Usamos o nosso corpo de forma tão inadequada tantas vezes. E queremos tirar as nossas sandálias e pisar numa terra santa na tua presença. Purifica, Senhor, o nosso corpo. Senhor, com a nossa boca maldizemos os homens e bendizemos ao Senhor. E queremos que o Senhor nos ouça. Pai, põe uma brasa viva nos nossos lábios. Senhor, nós reconhecemos que somos pó. Mas também, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos amou. Nós sabemos que o Senhor rasgou os céus e desceu. Que o Senhor morreu naquela cruz, mesmo sendo tudo isso, o Senhor morreu por nós. Nós sabemos que o Senhor acredita em nós. Nós sabemos que o Senhor quer se revelar a nós. Nós sabemos que o Senhor também deseja a nossa presença. Nós sabemos que o Senhor também quer ouvir as nossas vozes, e o Senhor também quer que a gente te conheça. Nós sabemos que o Senhor quer que nós o entendamos, o escutamos e obedecemos. Nós sabemos que o Senhor quer isso. E nós queremos dizer essa noite ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim segundo a tua vontade, faça em cada um de nós. Nós decidimos perder tudo para o Senhor, mas não perderemos nada para o diabo, não perderemos nada para o mundo, não perderemos nada para a carne, mas perdemos tudo para o Senhor nessa noite, a fim de ganhar a vida eterna, a fim de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos dobramos e nos humilhamos diante de Deus, mas permanecemos em pé diante dos homens, do diabo e das circunstâncias, porque somos sacerdócio santo, nação escolhida,
propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. Somos caros ao Senhor, pertencemos a Ti, Senhor. Por isso nos enche com o Espírito Santo, um espírito de ousadia, de coragem, de poder, com autoridade para continuarmos avançando e prevalecendo sobre o mundo. Senhor Jesus, declaramos nessa noite que nenhum inimigo nosso ficará em pé, mas nós veremos o Senhor derrotar todos eles na nossa presença. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos justifica, quem é que pode nos condenar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos disse: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Tomamos posse da Tua palavra na nossa vida. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e decidimos dar o nosso tempo ao Senhor, para Te ver, para Te ouvir, e para receber revelação e ser usado por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.